Fala devs! Hoje é mais um vídeo da série onde a gente está desenvolvendo essa aplicação em React e é uma aplicação voltada para iniciantes, então para você que está querendo aprender React, essa vai ser a melhor aplicação que você pode desenvolver, porque nela a gente está abordando vários conceitos que eles são essenciais no React e eu estou partindo do pressuposto que você não sabe absolutamente nada sobre React, então para você que quer aprender essa é uma ótima oportunidade. E esse daqui é o projeto final que a gente vai desenvolver. E o usuário pode vir, pode excluir um comentário, pode cadastrar um novo comentário. Então é uma aplicação bem legal para você que quer aprender e definitivamente já é uma aplicação profissional. Então o padrão que a gente está seguindo aqui é de uma aplicação profissional. E além de aprender React, você vai poder utilizar isso quando você quiser mostrar a sua experiência lá no GitHub, que você já tem um conhecimento em React. Então vamos para a aula de hoje. E para você que não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack. E eu trabalho com desenvolvimento há 10 anos. E se você quiser saber um pouco mais de mim, pode me seguir lá no Instagram. Bora para a aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o nosso projeto. Então vim aqui no Visual Studio Code. Vou mandar ele abrir a pasta do meu projeto. React.js Comment App. Então tá aqui o código que a gente vem desenvolvendo. Eu vou entrar na pasta que a gente criou o nosso projeto do React, que é essa myCommentApp. Então cd myCommentApp e eu vou dar um npm start para inicializar o nosso projeto, para a gente ver o que a gente já construiu até agora. Então para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você vá para o primeiro vídeo dessa série, porque esse vídeo já está um pouquinho mais avançado. A gente já construiu a estrutura básica da nossa página, a gente já está excluindo os comentários e a gente também já está cadastrando comentários. E na última aula o que a gente fez foi melhorar o design do nosso comment component, que é esse comentário aqui que a gente criou, e ele já está bem parecido com o do projeto final. Está praticamente igual, na verdade, só tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer. E o que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser criar o estilo e criar um componente para o nosso formulário, porque eu vou mostrar para vocês como é que o nosso formulário ele tá. Hoje, se a gente vier aqui no nosso app.js, que é o coração da nossa aplicação, a gente está utilizando um map para listar os nossos comentários, e o nosso comentário em si, ele é um componente, e aqui embaixo a gente tem o nosso formulário, e a melhor coisa que a gente pode fazer é criar também um componente para esse formulário, para deixar a nossa aplicação mais organizada, e se caso a gente precise utilizar esse formulário de criar um comentário em outra parte da nossa aplicação, ao invés de ter que copiar todo esse código e todos esses métodos, a gente pode simplesmente importar o nosso componente e utilizar lá. E para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai ver é a nossa pasta Components. E hoje a gente tem uma pasta Components que tem o comentário, o CSS do comentário. Aqui, por exemplo, é o nosso comment.jsx, que é o nosso componente de comentário. E a gente tem um comment.css, que é o CSS desse componente. E para deixar a nossa aplicação um pouco mais organizada, a gente vai criar pastas para cada um dos nossos componentes. Então, vou vir aqui, New Folder, vou criar uma pasta chamada Comment, e tudo que for referente ao componente de comentário, a gente vai colocar dentro dessa pasta. Então, vou selecionar esses 3 arquivos, que é o comment CSS, comment JSX e o profile.png, que é essa imagem que a gente está mostrando. Então, vou colocar aqui e vou arrastar eles para dentro dessa pasta comment, porque agora vai ficar bem mais organizado, porque a gente pode vir aqui, por exemplo, clicar em cima de Components com direito, New Folder, e criar uma nova pasta chamada Comment Form, e tudo que for relacionado ao nosso componente do formulário, do comentário, vai estar dentro dessa pasta, e tudo que for relacionado ao nosso componente comment vai estar dentro dessa pasta. E agora o que a gente precisa fazer é alterar a referência que a gente estava fazendo para esse nosso componente, porque antes ele estava dentro de uma pasta, agora ele está dentro de outra pasta. Então a gente tem que ir no React e mudar o caminho desse componente que a gente estava chamando. Tanto que se a gente vier na nossa aplicação, ele está dando erro, ele está falando que ele não está conseguindo achar o nosso comment dentro da nossa pasta
components. Por quê? Porque agora o nosso component ele está dentro de uma pasta chamada comment, então a gente tem que mudar. Então aqui ele mostrou exatamente onde está dando erro, que é no arquivo app.js, provavelmente na linha 6. Então a gente vai lá no nosso app.js e não era na linha 6, mas está aqui a linha, que é a linha que a gente está importando o nosso comentário. E a única coisa que a gente precisa fazer aqui é atualizar o caminho. Então agora a gente vai ter que entrar dentro da pasta components, que é o que está aqui, entrar dentro de uma pasta comment, precisa colocar uma barra e aqui dentro colocar o nome do nosso componente, que vai ser o comment. Então ficou barra comment, porque é uma pasta comment, barra comment, que é o caminho desse arquivo aqui, comment.jsx. E a nossa aplicação ela voltou a funcionar. Porém, tem uma coisa bem interessante quando a gente está trabalhando com React, é que se a gente criar um arquivo chamado index, a gente não necessariamente precisa colocar o nome dele quando a gente estiver importando. Então, se a gente vem aqui nesse comment.jsx, por exemplo, e eu renomear ele para index.jsx, aí ele está perguntando se a gente quer atualizar o import. Eu vou clicar aqui não, só para a gente ver o erro acontecer e a gente resolver esse erro. Então, se eu salvar, ele está falando que ele não está conseguindo mais achar esse arquivo comment dentro da pasta comment, porque a gente renomeou ele para index.jsx. E quando a gente está trabalhando com index, a gente poderia vir aqui, por exemplo, e colocar index. A nossa aplicação funcionaria, ou então a gente pode colocar somente o nome da pasta. Então ficaria somente components, comment, e a nossa aplicação ainda está funcionando. Porque quando a gente não coloca o nome do arquivo em específico, a gente coloca somente o nome da pasta, o JavaScript automaticamente vai procurar um arquivo chamado index, e nesse caso ele achou o nosso arquivo chamado index.jsx, então por isso que a gente não precisou colocar o caminho inteiro. Então, a gente fazer isso é basicamente a mesma coisa que a gente colocar isso, porém esse index aqui ele já vai procurar automaticamente, então a gente não precisa definir ele se quiser. Mas isso é só uma questão mais para você saber. E outra coisa que eu acho que a gente pode mudar, já que antes do nosso arquivo de CSS, a gente estava chamando ele de comment.css, porque não tinha uma pasta em específico para o componente de comentário, ela estava junto com um monte de arquivos. Então, para deixar mais claro, a gente pode vir aqui e renomear ele para style.css, e isso é só um padrão para deixar o nosso código mais claro. E se a gente voltar lá na nossa página, ele começou a dar erro, falando que ele não conseguiu encontrar o arquivo chamado comment.css, porque a gente renomeou ele para style. Então, se eu vim aqui no nosso index.jsx, a única coisa que a gente precisa fazer é aqui no começo, onde a gente estava importando o comment.css, a gente mudar para style.css. E a nossa aplicação voltou a funcionar. E tudo isso que a gente fez até agora é somente questão de organização do código, porque agora a nossa pasta components ela está muito mais organizada, porque quando uma pessoa vier aqui para ver quais são os componentes que a gente tem, ela já vai saber que cada componente tem a sua própria pasta, então tudo que está dentro da pasta comment é referente ao nosso comment component, e tudo que estiver dentro da pasta comment form é referente ao nosso comment form component. E o que a gente vai fazer agora vai ser começar a criar os arquivos do nosso comment form. Então vou fechar esses dois carinhas, que a gente não precisa mais dele. Vou vir aqui na nossa pasta comment form e vou criar um arquivo chamado index.jsx e vou criar outro arquivo chamado style.css, que é exatamente o mesmo padrão que a gente está seguindo para esse comment component aqui. Tem um index.jsx e um style.css. E no nosso index.jsx, a gente vai criar um componente e ele vai ser basicamente idêntico ao componente que a gente criou aqui no comentário. Claro que o conteúdo dele vai ser diferente, porém a estrutura é a mesma. É somente uma função que recebe props e que retorna código HTML e que aqui embaixo a gente exporta ela. Então, vou vir aqui no index.jsx do comment form, vou criar uma const, vou chamar ela de comment form
Vou colocar que ela não vai receber nenhum parâmetro por agora. E aqui dentro a gente vai declarar a nossa função. E aqui eu vou mandar ela retornar um H1. E esse H1 vai ser IMDForm. Eu sou o formulário. Só para a gente testar. Agora que a nossa função está pronta, o que a gente precisa fazer é exportar essa função para a gente conseguir importar ela lá no app.js. Então, export the full comment form. Perfeito. Agora a gente vai vir aqui no nosso app.js e a gente vai importar o nosso comment form aqui. Então, import comment form from, e aqui o endereço onde ele está, /, está na pasta components, e ele está dentro da pasta comment form. E como a gente tem um arquivo chamado index lá dentro, a gente não precisa colocar o nome index aqui. O JavaScript já vai entender isso. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é chamar esse nosso componente. Então vou descer aqui, vou procurar aqui a parte do formulário. Então vai ser bem aqui, simplesmente vou chamar ele da mesma forma como a gente chama o nosso comentário, porém a gente não vai passar nenhuma propriedade por agora. Salvei e vamos ver o que aconteceu. Ele está falando para a gente que ele está dando um erro na linha 7. Vou ver o que está acontecendo. Ah, tá. Tá dando esse erro porque eu não coloquei aqui o caminho todo. Acho que eu apaguei sem querer. Beleza. Comment form. Então, perfeito. Já voltou a funcionar. E aqui ele trouxe o texto que a gente tinha colocado aqui dentro do nosso comment form, que é I am the form. Então, o que a gente vai fazer agora é vir aqui no nosso app.js e copiar todo o nosso formulário. Recortar, na verdade. Então, vai recortar ele daqui. E agora que eu recortei, a gente vai lá no nosso comment form e a gente vai colar aqui dentro. Então, vou colocar aqui fora, apagar esse texto, vou colocar parênteses e aqui dentro eu vou colar todo o nosso formulário. Então, como eu tinha falado do componente, é basicamente a gente pegar partes da nossa interface e criar arquivos separados para ele, que foi o que a gente fez aqui. E quando a gente faz isso, o nosso código ele fica muito mais simples de ser lido e, além disso, ele fica muito mais simples de ser reutilizado. Então, a gente vai poder reutilizar esse comment form em qualquer lugar que a gente queira. Então, se a gente voltar aqui para a nossa interface, ele não está funcionando. Deixa eu ver aqui o motivo. Form. Vou vir aqui no console. Provavelmente é porque a gente tem propriedades que a gente não está mais acessando, que tinham naquele arquivo. Então, se eu vim aqui no console, olha o que ele falou. Ele está falando que ele não conseguiu ler a propriedade add comment de undefined, porque nesse nosso formulário a gente estava dando aqui no submit um this.addComment, porém a gente somente consegue utilizar o this quando a gente está trabalhando com classe, e além disso a gente não tem nada disso sobre adicionar um comentário aqui, porque a gente vai receber esses métodos como propriedade, da mesma forma como aqui no nosso form a gente tinha criado uma propriedade para chamar o método de apagar um comentário. Para atualizar esse comentário no state, a gente vai ter que passar essas propriedades para o nosso comment form. Então, tudo que antes estava dentro do app.js, a gente vai ter que receber isso como propriedade para dentro do nosso comment form. Então, vou vir aqui, vou colocar props, porque a gente vai passar a receber propriedades. E aqui eu vou dar um console.log nessas propriedades. E a gente vai começar a passar esses métodos. Então, o primeiro método que a gente precisa passar é esse método chamado onFieldChanged. Então, vou vir aqui no meu app.js, vou criar uma propriedade chamada onFieldChanged. E o que essa propriedade vai receber vai ser somente o this.onFieldChanged. E por que que aqui a gente está passando somente a referência, e aqui a gente teve que criar uma função, e nessa função
para chamar a nossa função, porque aqui antes a gente estava esperando receber um parâmetro chamado comment e a gente precisava passar esse comment, porém, quando a gente vem no nosso onFieldChanged, a única coisa que ele espera receber é o event e esse parâmetro é o próprio JavaScript que passa para a gente, então a gente não precisa passar ele, então ele já vai vir automaticamente. Então agora que a gente está recebendo esse parâmetro, eu vou voltar lá na nossa tela e vou ver se a gente está recebendo ele. Então aqui ele está imprimindo para a gente e a gente está recebendo esse onFieldChanged lá no props. E vou voltar lá no nosso comment form. Outro parâmetro que a gente vai precisar receber é o addComment, que é a função para adicionar um comentário. Então vou vir aqui no nosso app novamente e vou passar ela addComment. E aqui vai ser this.addComment. E aqui a gente pode mudar ela, eu vou colocar onAddComment, só para seguir o padrão que a gente está utilizando aqui, ó, onDeleteComment, onAddComment, onFieldChanged. Então, perfeito. Agora que a gente já está passando os dois métodos que a gente precisa para conseguir fazer o nosso comment form funcionar, o que a gente vai fazer é pegar esses dois parâmetros aqui no props. Então, vou vir aqui const, um parâmetro que a gente está recebendo é onAddComment, e a outra propriedade que a gente está recebendo é onFieldChanged, e a gente vai pegar essas duas propriedades do nosso props, porque como vocês se lembram, tudo que a gente passar aqui como propriedade para esse nosso componente vai vir diretamente nesse objeto chamado props, e o que a gente está fazendo aqui é pegando esses dois atributos. E agora que a gente já tem esses dois métodos, o que eu vou fazer aqui no onSubmit, eu vou substituir de this.addComment para onAddComment, que é o método que a gente está recebendo via propriedade. E a mesma coisa para o onChange, então aqui eu vou apagar o this, aqui eu vou apagar o this, e aqui eu vou apagar o this, e vamos ver se agora o nosso código vai funcionar. Então se eu atualizar, ele continua dando erro, e aqui ele está recebendo as duas propriedades. Porém, o erro que ele está dando agora é que ele está falando que ele não está conseguindo ler a propriedade state, porque ela é undefined. E se a gente vem aqui no nosso código, no nosso submit, o value, a gente estava passando this.state.form.name, porém esse this.state não pertence a esse componente, pertencia a essa classe. Então, quer dizer que a gente vai precisar passar também o nosso formulário, o valor dos formulários como propriedade. A gente vai vir aqui, eu vou passar uma propriedade chamada form, e o valor que essa propriedade form vai ter vai ser o this.state.form. Então, o que a gente está passando para ela é esse objeto form, que tem o name, o e-mail e a mensagem. Então, se a gente vem aqui no nosso console, agora ele está mostrando que ele está recebendo três propriedades. Um é a form, que é um objeto que tem um e-mail, a mensagem e o name. Outra é uma função chamada onAddComment e outra é outra função chamada onFieldChanged. Então agora a gente vai substituir. Então vou vir aqui e desse nosso props eu também vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui o form para a gente começar a pegar o nosso form. E aqui onde a gente estava colocando this.state, a gente não precisa disso, porque a gente já está passando o nosso form. Então, a gente vai colocar só form.name, form.email e form.message. E agora vamos ver se o nosso código vai funcionar. Se eu atualizar aqui, perfeito. Ele não está dando mais nenhum erro. E se eu tentar cadastrar um comentário, o comentário foi cadastrado com sucesso. Porque esse nosso componente aqui ele é um componente burro, praticamente ele não sabe de nada, mas a única coisa que ele faz é receber propriedades e ele interage de acordo com essas propriedades que ele recebe. Então esse método aqui, a lógica da nossa aplicação, o método onAddComment, ele não está nesse componente, ele está naquela classe principal que é o app.js, assim como o método onFieldChanged e assim como o valor do nosso state. Então a gente pode apagar esse nosso props. E agora que a gente basicamente já deu uma reformada
na nossa aplicação e a gente criou o nosso componente para formulário. Olha só como essa classe ela ficou muito mais limpa. Antes tinha um monte de HTML aqui, porém agora ela está muito mais simples. Aqui tem o nosso componente de comentário e aqui tem o nosso componente de formulário. Então é muito mais simples fazer a leitura desse código do que da forma como ele estava antes. Então agora que a gente criou o nosso componente, a gente vai começar a trabalhar no CSS desse nosso formulário. Então vou fechar esse app porque a gente não vai usar mais ele. E vou fechar esse comment e vou deixar aberto somente o index.jsx do nosso comment form. E eu vou vir aqui no nosso formulário e vou criar uma classe para ele, class name comment form. E eu também vou abrir o style.css dele e eu vou colocar aqui a classe que a gente criou, comment form, e vou colocar para ele o mesmo background que a gente tinha utilizado no background do comentário para fazer sentido a nossa interface. Então, beleza, 27, 27, 27, salvei. E ele não foi aplicado porque, por mais que a gente tenha um arquivo CSS, tem uma classe que ela está sendo utilizada, a gente não importou o nosso arquivo de CSS, então vou vir aqui, import.style.css. Perfeito, agora o nosso comentário ele passou a aceitar o nosso estilo CSS. A próxima coisa que a gente vai fazer nele, eu vou abrir aqui o nosso style do comment. Tem muita coisa que a gente vai aproveitar daqui. A próxima coisa que eu vou colocar nele vai ser esse box shadow, que eu vou copiar o box shadow do comment.css. Que eu vou copiar o box shadow do nosso comment component. Então eu vou vir aqui, box shadow, e eu também vou colocar um border radius, o mesmo border radius que a gente vem utilizado, que é 0.5 rem, e eu também vou colocar um padding de 1 rem. Então vou vir aqui, diminuir um pouco essa tela por enquanto, e para a gente conseguir ver as alterações que a gente está fazendo. Então se a gente vem aqui, vou salvar, ele adicionou o nosso padding como a gente pediu, e ele também adicionou o border, porém não está dando para ver, mas é o border radius, ele ficou arredondado, assim como o nosso comentário. Isso é uma dica importante de CSS, as coisas têm que fazer sentido, então não adianta colocar uma cor em um lugar e lá do outro lado colocar uma cor que não faz nenhum sentido. Então o simples, ele é melhor do que o complexo feio, e o simples fica mais bonito também. E uma coisa que eu acho que a gente pode fazer nessa nossa aplicação, para ela não ficar sempre colada aqui na margem, é adicionar um page. Então vou vir aqui, vou ir lá no nosso app.css, que está me incomodando um pouco, e aqui nesse nosso app eu vou adicionar um paging para ele. Então paging 2 rem, vamos ver. Ficou bem melhor. Vamos colocar com a tela cheia. Eu acho que melhorou bastante, porque agora ele não vai ficar mais encostando aqui igual estava encostando, e a nossa aplicação vai ficar mais responsiva, que agora se o cara estiver acessando um celular, por exemplo, ele vai ver bonitinho assim, e se ele estiver acessando numa tela maior, continua vendo de uma forma amigável. Então o que fez isso foi adicionar esse paging no nosso app, porque todo o nosso código está dentro do app, então se a gente coloca um paging dentro dele, vai impedir que esses elementos eles ocupem toda a tela. Então foi isso que a gente fez. Então bora voltar aqui para o nosso formulário. Vou fechar esse app.css e voltei para o style do comment form. A próxima coisa que eu vou fazer é tirar a margem desse H2, porque está tendo muito espaço aqui no topo. Então, ponto, comment form, H2, margem, 0px. Beleza, a margem foi resolvida, a margem que estava aqui no topo e também a que estava aqui embaixo, então a gente vai ter que incluir uma margem para os nossos inputs. Então vou vir aqui, comment form, input.commentForm, text area e .comment form button, porque aqui eu vou colocar, não é somente button, porque aqui eu vou colocar todos os estilos que são compartilhados, que os três vai ter. A gente pode fazer isso de uma forma mais
eficiente, criando somente um seletor para todos eles. Então tá aqui tudo que for referente a input, text area e button, que os três tiverem a mesma coisa idêntico, a gente vai colocar aqui. E a primeira coisa que eu acho que os três devem ter vai ser o margin top. Vai ser o margin top de 1 RM, que beleza. Agora todos deram espaço, o input, os dois inputs que a gente tem, e também o nosso text area e o nosso button. Agora a gente vai mudar a cor deles, e a cor que eu vou colocar é hashtag 2C, 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 que também é uma cor que eu peguei daquele site que eu mostrei para vocês, que é uma cor um pouco mais clara que o fundo. Agora vamos colocar uma borda para esses nossos itens. Então, border 1px solid hashtag FFFF branco. Porém, totalmente branco não fica muito legal, então vou colocar um branco um pouco mais claro, mais puxado para o cinza. Então aqui eu vou colocar 36% de branco, porque ficou uma cor bem mais suave do que estava antes. A gente também vai mudar a cor do texto deles, porque está preto e o fundo é preto, então não combinou muito. Vou colocar white. Beleza. O texto do botão ficou branco e também o texto dos inputs, ele também é branco. Isso daqui que está aparecendo, ele aparece no Chrome, que é tipo uma linha em volta do input. E eu também não quero essa linha. E eu sei que a propriedade dela se chama outline. Então basta colocar outline none, porque quando a gente clica, ó, ele parou de colocar aquela linha azul. Então isso daí é o que o Chrome geralmente faz. Porque os navegadores em si, eles já têm algum estilo CSS que eles vão tentar colocar no site. Então, se a gente não remover esse estilo, ele vai pôr e nem sempre vai ficar muito bonito, que nem não estava ficando naquele jeito. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a fonte dos nossos textos. Então, coloquei um RM, porque estava muito pequeno. E a gente também pode incluir um paging para esses carinhas, porque está muito colado aqui na direita e no topo. Então, vou colocar 0.5 RM e 1 RM. Então, a gente colocou um RM para a esquerda e para a direita e 0.5 para o topo e para a parte de baixo. Eu acho que ficou legal. A gente pode também adicionar um border radius para ele, da mesma forma como a gente fez com os outros. 0.5 RM, porque aí combinou mais com o site, porque aqui tem borda arredondada, aqui tem borda arredondada. Aí não faria muito sentido os botões e os inputs não terem bordas arredondadas. Agora a próxima coisa que a gente pode fazer é colocar um margin bottom também para esse formulário, porque ele está muito perto aqui da parte de baixo. Então vou vir aqui, margin bottom 2 RM, porque o usuário ele vai ter mais espaço para descer. Nada que faça muita diferença. Agora a gente pode começar a trabalhar o tamanho dos nossos elementos. Aí você pode estar perguntando, Jonathan, mas por que você não coloca o tamanho da mesma forma como você fez isso daqui? Porque vamos supor que eu quisesse que o text area tivesse 100%, porém o botão ele não tivesse 100% da tela. E se a gente vence aqui, ó, widget 100%. Todo mundo ia ficar com 100%, porém não é o que a gente quer. A gente quer somente que alguns dos elementos tenham um estilo em específico. Então o que faz mais sentido é fazer dessa forma como a gente fez. Todos os estilos CSS que todos os elementos forem ter, você pega e agrupa eles num seletor só, da forma como a gente fez, e tudo que for específico você cria um seletor para ele. Então vamos supor que eu vou vir aqui, ó, comment form input. Eu quero que o widget dos inputs sejam 400 pixels. Perfeito, os inputs eles ficaram com 400 pixels, porém eu quero que o comment form, o text area, ele tenha 100% da tela, porque faz mais sentido, porque aqui vai receber um texto grande e nesse daqui do nome do e-mail, acho que não precisa ser tão gigante quanto estava. E aqui a gente está tendo um problema que o nosso text area está ocupando mais do que a caixa que ele está dentro. E isso está acontecendo porque a gente colocou
um paging dentro dele, então ele meio que está ignorando esse tamanho do paging e ele não está conseguindo perceber que ele está sendo maior, que ele está ficando maior do que a caixa que ele está dentro. E para resolver esse problema, quando você estiver trabalhando com paging ou com borda, basta você ir no elemento que você está trabalhando e colocar box sizing e colocar content box, porque com isso ele vai adicionar, ele vai contar tanto esse paging quanto essa borda no tamanho do elemento, então o elemento não vai ficar maior do que ele deveria. Então se a gente vem aqui, desculpa, não é content box, é border box. Perfeito. Então agora tá tudo funcionando. Então sempre que você tiver esse problema, basta colocar box size em border box que ele vai respeitar o elemento que ele tá dentro. E agora acho que o que dá pra gente melhorar é o nosso botão, esse botão de adicionar comentário. Primeiro que quando eu passo o mouse por cima ele nem mostra que dá para clicar. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então ponto comment form button. E para alterar essa propriedade no CSS, que é a propriedade do cursor, que é o formato que o cursor vai ter. O nome da propriedade é cursor e o cursor que indica que dá para a pessoa clicar, o valor dele é o pointer. Então se eu vim aqui agora, quando eu passo o mouse por cima, ele mostra que dá para clicar nesse botão. E antes não estava mostrando. Outra coisa que a gente pode mudar é a cor desse botão. Então vou colocar aqui outra cor. Hashtag 383838. Para ele ficar um pouco mais claro. E a gente também pode mudar a borda desse nosso botão. Então border, 1px, solid, RGBA. Vou colocar uma cor um pouco mais clara. Então aqui, deixa eu ver com 15. Com 15 ficou muito claro. Deixa eu ver 45. Ficou bom. 35. Acho que ficou legal. E a gente também pode colocar um hover para esse botão. Então, quando a pessoa passar o mouse por cima, para ele mudar de cor. Da mesma forma como a gente fez para esse X. Então, quando a pessoa passa por cima, muda de cor. Então, ponto, comment form, button, hover. E o background color que eu vou querer colocar vai ser hashtag 121212. Então, agora que passa o mouse por cima, o botão ele tá ficando mais escuro. Deixa eu ampliar aqui a tela para ver como é que ficou o nosso resultado. Então tá aqui o nosso formulário. Deixa eu digitar. Jonathan, blá blá blá. Aqui a minha mensagem. Adicionei o comentário, funcionou. Tá aqui o nosso projeto final. Então ficou praticamente igual o design dos dois. Então agora vamos recapitular o que a gente fez nessa aula. Primeiramente, o que a gente fez foi reestruturar a nossa pasta de components, que antes era uma pasta que ficava todos os arquivos juntos, porém agora a gente criou uma pasta para cada componente diferente. Então o comment component, ele tem uma pasta, o comment form, ele tem outra pasta. Dentro dessas pastas, a gente criou um padrão que é chamar o arquivo, o componente em si de index.jsx e o CSS dele de style.css. E a gente seguiu esse padrão para os dois. A gente removeu o nosso formulário que a gente tinha aqui no nosso app.js e a gente criou um componente para ele. E também passamos para ele as propriedades necessárias para ele funcionar, que é o método para adicionar um novo comentário, o método para atualizar o state dos inputs quando o valor for alterado e também passamos uma propriedade com o valor atual do formulário. E quando a gente vem nesse componente, a gente está aqui pegando as propriedades e aplicando elas aqui para adicionar o comentário, aqui para mudar o valor do input e aqui para mostrar o valor atual de cada input. E a gente também criou o CSS do nosso comentário e ficou um arquivo AT bem curto, acho que ficou bem legal o trabalho que a gente fez. E o que a gente vai fazer agora vai ser comentar esses nossos arquivos. Então hoje a lista de arquivos foi bem grande, está dizendo aqui que a gente mexeu em 10 arquivos diferentes. Teve alguns que foram excluídos, porque a gente moveu eles para outra pasta. Então o Git identifica como excluído. Teve outros que foram criados. Então vou vir aqui, vou abrir o meu terminal, vou parar o meu projeto, dar um git status, vou dar um git add -a, git commit -m, e o que a gente fez hoje foi criado o
comment, form, component e o estilo dele. Escrevi tudo errado. Dele. Perfeito, foi o que a gente fez na aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa aula. E o nosso projeto já está muito avançado e já está ficando bem bonito. Espero que vocês estejam gostando. Quero que você deixe aí no seu comentário qual foi a parte mais difícil de você entender da aula de hoje. E também, se você teve alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão para os conteúdos. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que também querem aprender programação, que precisam aprender React. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram e de se inscrever aqui no meu canal. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!